Oi pessoal, o índice do custo de vida de Santa Maria voltou a subir em abril. Produtos que compõem os itens alimentação e transporte contribuíram para que o dinheiro no nosso bolso desvalorizasse meio ponto percentual. O Universo Acadêmico vai mostrar quais são esses itens e o que as pessoas podem fazer para minimizar a alta dos preços. Outro assunto em destaque do programa é a ideia para criar um bracelete assistivo que auxilie pessoas a atravessar a rua, por exemplo, quando elas estão em vias de grande movimento. O projeto Mobilidade Universal foi acolhido pelo Instituto TIM, que vai auxiliar no desenvolvimento da iniciativa. Daqui a pouco nós vamos conhecer as pessoas da UFN que coordenam essa novidade. E como eu disse, a inflação em Santa Maria variou 0,5% em abril. A alimentação e o transporte foram os itens que mais exigiram do bolso do consumidor. O Laboratório de Práticas Econômicas da Universidade Franciscana é quem realiza a pesquisa mensal de preços. O Universo Acadêmico recebe o professor Matheus Froza, que é do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana, para falar sobre o índice do custo de vida. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Universo Acadêmico. Obrigado. Vamos lá, vamos tentar, na verdade, mostrar o que aconteceu e o que está por vir também. Tentar explicar um pouquinho dos números, né, professor? Sim, com certeza. Vamos para a primeira tela já, professor? E ali a gente já tem a inflação, todas as inflações mensais de 2019. Eu destaco o mês de abril, que é o nosso objeto para esse nosso bate-papo de agora, professor. 0,55%, é um pouquinho mais que março e fevereiro, que haviam ficado em 0,51%. Ainda não é a maior do ano, mas passa a ser a segunda maior. A segunda maior ainda não é, como tu bem pontuou, porque a questão dos combustíveis, a gente não pegou o total aumento dos combustíveis ainda, é um aumento muito significativo, isso costuma dar um efeito cascata em vários setores da economia e principalmente no grupo alimentação. Então a gasolina já passa dos R$5 aqui no município e a tendência sim para os próximos meses é pegar esse reflexo do combustível em praticamente em toda a cadeia, em toda a pesquisa de preço que vai sim chegar até o consumidor final. Quero falar mais sobre os combustíveis com o senhor ao longo do nosso bate-papo aqui. Com certeza. No programa Universo Acadêmico, porque antes eu quero mostrar outras telas aqui, professor. Olha só, a variação no ano, ou seja, a inflação em 2019, 1,25%, e acumulado nos últimos 12 meses, 4,53%. Lembrando que a expectativa do governo federal é 4,07%, até abaixo da meta, que é entre 4,5% e 6,5%, mas hoje essa perspectiva ela é um pouco inviável, sim, até pela questão do preço dos combustíveis, o preço da energia, um fator cambial que o câmbio volta a disparar com a expectativa da aprovação da reforma da Previdência, ainda mais agora que nós soubemos que não é a reforma que foi encaminhada, e sim se discute uma reforma alternativa. Então até os mercados absorverem como que é essa reforma alternativa, essa expectativa vai se refletir nos preços. E aí vai oscilar, aí, a variação da inflação certeza. Vai oscilar bastante para todo mundo e, claro, infelizmente tem um reflexo no nosso bolso. Indo para a próxima tela agora, professor Matheus Froza, a gente tem ali os grupos que mais subiram. E aqui não é surpresa nenhuma perceber o grupo transporte por Sim. conta dos combustíveis. 2,68% esse aumento. E, claro, a alimentação também subiu um pouquinho, dá para se dizer assim que subiu 1%. 1%. Então, só aí a gente já tem praticamente aí, professor, quase 4% de desvalorização daquilo que a gente tem Só no nesses bolso. dois itens. Só nesses dois itens, né? E a tendência, assim, o grupo transporte, basicamente, o aumento dos combustíveis e a tendência a ter um aumento ainda mais significativo para os próximos meses, que é a absorção de toda a cadeia. E quando eu falo da questão da alimentação, eu começo aqui a entrar já num fator que eu estou numa transição forte do outono para o inverno, um período de chuvas, um período de umidade, e isso reflete nos preços, principalmente no setor de hortifruti e granjeiros nos supermercados. Eu tenho essa oscilação bastante de preço. Eu tive o tomate no mês passado, que bateu quase a R$10, e aqui eu estou pegando itens mais pontuais, o qual os preços estão pegando. Vamos lá, alface, eu tenho brócolis. Em alguns casos também eu tenho a questão das frutas, que isso já é reflexo já da estação do ano propriamente dita. Sim. Indo para a próxima tela agora, os grupos que menos subiram. A gente tem ali despesas pessoais, uma deflação de meio ponto percentual, vamos colocar assim. Habitação, uma deflação também de 0,43%. Artigos de residência também uma deflação, professor, de 0,28%. E comunicação zerada, não teve aumento na comunicação. Aqui quero chamar a atenção para despesas pessoais. O que compõe o grupo de despesas pessoais? Aqui é cabeleireiro, aqui é tinturaria, aqui é pequenos reparos nas roupas, que está dentro deste grupo. Grandes serviços também estão aqui. E a habitação sim que chama a atenção, mais uma vez, o setor
que movimenta grande parte da cidade, que é o de habitação, que é o aluguel de imóveis. Isso vem decrescendo, na verdade, eu tenho uma oferta muito grande de imóveis, tanto para venda quanto para aluguel, e isso acaba se refletindo nos preços. Automaticamente acaba impactando. Vamos agora, professor, então, o acumulado do ano dos grupos. O Grupo Educação, apesar de não ter subido muito agora, né, no mês de abril, ele permanece liderando esse acumulado do ano aí, 3,69%, e o Grupo Saúde e Cuidados Pessoais um pouquinho abaixo, só 3,28%. Quando é que esse cenário vai mudar, por exemplo? Na verdade, a educação começa a diluir com o passar do tempo, com o passar dos meses, em virtude dos aumentos praticados ainda no início do ano. Lembrando que o reajuste das mensalidades ficaram acima do índice oficial de preço, acima dos 3,75 verificados no ano passado. Então ainda é reflexo, tive aumento nos uniformes, também no transporte escolar, que ainda estão refletindo. Sim. Já na questão da saúde e cuidados pessoais, é sim governamental, é o reajuste dos planos de saúde e também nos remédios controlados. Então isso também é uma tentativa de diluição no ano, em virtude principalmente do grupo transporte e também do grupo alimentação. Plano de saúde, se não estou enganado, no mês de março e os remédios agora no mês de maio, No mês de maio que eu tive esses reajustes pela agência reguladora e foi nos remédios controlados. Então que as pessoas não conseguem ter um substituto próximo, então elas ficam refém desse aumento de preço. Então, na verdade, esse saúde e cuidados pessoais que a gente vê 3,28%, ele tem muito mais a questão do plano de saúde. Sim. Em relação aos remédios controlados, nós ainda vamos verificar na inflação do mês de maio. Ainda vai aparecer ainda no mês subsequente. Por quê? Porque vai aparecer esse reajuste que pegou os remédios controlados. Indo agora para a próxima tela que a gente tem, professor, os itens de maior aumento. E aqui a gente tem, olha, de todos que aparecem, 4 dos 7 né, são de alimentação. A galinha, 19%, o queijo mussarela, 16%, carne bovina com osso, 16% também, o repolho, 16%. Aí a gente tem aqui roupa íntima feminina, né, 16,4%, fruta bar, 16% e cuecas, 15%. Pegando mais essa parte da alimentação, professor. E agora, como é que o consumidor faz? Porque o consumidor, ele teve, né, algumas categorias estão tendo o reajuste, né, a data base agora em março, outros vão ter em maio e tudo mais. E o trabalhador, como o senhor falou ali, vai ganhar em torno de 3%, 3,75%. Mas ele encontra, sendo otimista, verdade. Aí quando ele encontra a galinha com a suba de quase 20%, como é que faz isso? Como é que equaciona isso? Na verdade, professor? não equaciona. A gente fica constantemente, o nome disso na economia é custo-oportunidade, a gente fica constantemente migrando de uma cesta de consumo para outra. E quando eu pego a galinha, eu pego o queijo, eu pego a carne, que não é só um fator interno, também é motivado por um fator externo. É um período de exportação muito intensa, principalmente em relação a essa briga entre Estados Unidos e China, que me força eles a comprar. A vez de comprar dos Estados Unidos, estão comprando muito da gente, que é o que se encaixa a carne, que é o que se encaixa a galinha, o frango principalmente. Tem um fator externo também em torno disso. Já o queijo é reflexo, sim, já de uma variação de temperatura, tradicionalmente aumenta os derivados do leite e chega no queijo. Então, são fatores que realmente estão ocorrendo. E eu constantemente faço a pergunta em aula, ninguém sabe o preço do quilo do queijo. Então, eu bato em R$15 até R$20 o preço do quilo médio do queijo. Mas às vezes ele vem para R$12, por exemplo. 13, na promoção né? chega a 12, 13 o mussarela. Ali. Mas é alto se tu pegar 15, 18 ou R$20 o preço do queijo. Então, se tu levar em consideração. É que a gente vai no mercado e pede 200 gramas, 100 gramas e acaba não percebendo esse aumento. Sim. Já a galinha inteira, não, a gente vai e sim percebe quando eu faço essa compra, talvez nos finais de semana, o quanto que está aumentando. Eu quero aproveitar sua presença aqui no Universo Acadêmico, professor, para ainda conversar com o senhor sobre 3 assuntos. O primeiro foi lá no começo, quando a gente já mostrava as telas em relação aos combustíveis. O senhor falava do transporte e tudo mais. Tanto que o senhor citou essa questão dos transportes também no transporte escolar como uma das consequências para a educação. Professor, quando é que nós vamos ter uma estabilidade no preço dos combustíveis, principalmente na gasolina, que é mais usual? Claro que tem o diesel também por conta de quem faz transporte. Mas da gasolina, quando é que nós vamos ter exatamente assim uma estabilidade? E quando eu digo uma estabilidade, de certa forma eu torço, eu quero também, professor, que seja abaixo de R$4, por exemplo. Eu preciso entender o processo. O preço sai da refinaria hoje em torno de R$ 2,5, R$ 2,6. O Rio Grande do Sul, o ICMS é 18%, em comparação a outros estados que são 11%, que são 12%. Então ele já entra com uma carga de imposto, no caso estadual, maior.
e o Estado do Rio Grande do Sul, por referência, vamos dizer, por política tributária adotada, ele não adota esses 2,6 e sim ele adota um preço de referência. O que é o preço de referência para quem está nos assistindo? É o preço médio do combustível praticado na semana anterior. Então, na semana anterior, o preço médio foi em torno de R$ 4,40 aqui no Rio Grande do Sul. De R$ 4,40 eu coloco mais 18%. Em cima disso, eu vou ter um preço do combustível muito próximo a R$ 5,19 para a próxima semana. Ou seja, na semana que vem, na semana do dia que vai virar o mês, que vai bater no dia 31, a gasolina pode estar em torno de R$ 5,19 já aqui no estado. Então, de preço médio, pelo modelo adotado pelo governo estadual, que é não pelo preço de refinaria, mas sim pelo preço de referência. Então, isso muda a realidade. E quando eu mexo nos combustíveis, eu mexo basicamente em toda a cadeia produtiva. Lembrando que até bem pouco tempo atrás, nós fomos para a rua em função do preço do diesel e também, paralelamente, ao preço dos combustíveis. Neste atual momento, ou na semana que vem, a gente vai atingir um preço superior ao preço dos protestos. Sim. Então, isso eu tenho que levar em consideração, até levando em voga o atual ambiente político, o atual ambiente econômico que o país atravessa. Bom, e aí eu já aproveito para linkar outro assunto, né, e que a gente ouviu muito, a gente ouviu bastante, e em seguida eu também vou relacionar isso com o dólar, professor, já que o senhor citou também, mas aproveitando a sua presença aqui, acredito que o senhor fale sobre isso em sala de aula também, lá no curso de Ciências Econômicas, que também é uma das 30 graduações oferecidas no vestibular de inverno da UFN, né, professor? Qual é a diferença entre corte e contingenciamento? Eu pergunto isso porque o senhor, além de professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana, está como secretário de Finanças do município de Santa Maria. Na verdade, assim, quando eu tenho um corte, o recurso ele não existe no corte. Eu cortei o orçamento. Se eu tenho R$100 disponível, eu fiz um corte de 30%, ou seja, esses R$30 eles não existem mais numa determinada secretaria, num determinado ministério. Se eu tenho R$100 no Ministério da Educação, se eu faço um corte, esses R$30 deixam de existir no Ministério da Educação e passam a migrar para outros ministérios, talvez o da Saúde. Quando eu faço um contingenciamento de despesa, esses R$30 eles existem, mas eu vou liberar eles, no caso, a conta-gotas, de acordo com as prioridades do governo ou também do Ministério. O corte, o recurso não existe, e o contingenciamento, o recurso existe. Da mesma forma que existe uma discussão em torno das porcentagens do corte. Quando eu faço uma porcentagem sobre 100% é uma e sobre 30% é outra. Correto. Se eu pegar sobre 100%, um corte de 30 é R$30. Se eu pegar sobre os R$30, 30% é R$4,50. Então, isso é reflexo que realmente a gente precisa de investimento na educação, porque a gente não sabe nem fazer uma leitura em torno das porcentagens. E daí o corte é no Ministério da Educação. Talvez esse não, com certeza foi o grande erro. Fazer corte na educação. Contingenciamento na educação. Se eu tivesse feito isso em outros ministérios em favor da educação, talvez, estou especulando aqui, as manifestações, as discussões não seriam tantas. Mas que existe um contingenciamento, sim, existe. E a grande dúvida é se vai ou não vai ser liberadas. Como as universidades já disseram que vão até setembro. Se é um contingenciamento, os recursos vão ter que ser liberados em setembro para dar andamento às universidades. Se fosse um corte, as universidades sim parariam em setembro. Então a gente tem que ter esse diálogo, isso é importante. Eu trazer a realidade quais estão no jornal, a realidade prática para dentro da sala de aula, o qual a gente possa explicar esses conceitos. Não só esse, mas também dos combustíveis, como é que eu chego no preço final dos combustíveis. Sim. Qual é a diferença entre o corte e o contingenciamento de recursos? Acho que isso é fundamental. Bom, para saber sobre o futuro, só se a gente tivesse uma bola de cristal, tal qual a ficção lá, né, nos filmes e olhar e tudo mais. Mas, professor, diante de todo esse cenário que o senhor acabou de colocar sobre contingenciamento, sobre corte, sobre valor da gasolina, né, do combustível no geral, sim, a gente vai somar tudo isso ainda ao valor do dólar, que ultrapassou R$4 na semana anterior. Sim. Como é que vai equacionar tudo isso, professor? E na sua opinião, como deve ser o clima no país nas próximas semanas? Na verdade, hoje nós estamos discutindo algo, dia 20 de maio, nós estamos discutindo também uma reforma paralela à reforma da Previdência.
E isso reflete plano B, né? Plano B. Isso reflete-se em instabilidade. A questão toda é, eu sou a favor da reforma da Previdência, mas o que nós temos que discutir é como ela vai ser feita. Talvez o modelo que está sendo apresentado não é o mais correto e ele está, sim, desfavorecendo a classe de menor poder aquisitivo. Tá, ok, mas como é que vai vir essa nova reforma? Quais são os parâmetros? Quem que vai abranger? Será que os políticos, os militares estarão dentro dela? É isso que a gente precisa visualizar para isso transferir segurança para o mercado. E uma coisa que poucas pessoas têm falado, mas a gente tem falado constantemente aqui na UFN TV, a reforma da Previdência, ela é algo de resultado de longo prazo. Sim. De curto prazo é sim os combustíveis, é sim a questão do dólar, é sim a questão da inflação, é sim a questão dos juros. A reforma da Previdência é resultado de longo prazo. A gente precisa, para agora, ter um câmbio mais estabilizado, a gente precisa voltar a gerar emprego e precisa sim segurar os preços e esses preços quando chega no frango, quando chega principalmente no queijo, quando chega no combustível a R$5. Essas discussões parece que não estão em pauta hoje no país e quem perde com isso não é a classe média. A classe média sim migra da classe B para C, da C para D, mas a classe menos favorecida que não tem para onde migrar, que não tem para onde escolher outros bens em função do poder aquisitivo. Dadas as estatísticas de que a gente tem 1 litro de gasolina quase a R$5, em alguns locais já a R$5, já está R$5. Tendo o dólar cada vez mais subindo, já ultrapassando a barreira de 4, daqui a pouco chegando próximo a R$5, a gente não vive uma sensação, professor, de que a gente está em um momento, eu diria assim, uma falsa ideologia de que o país está caminhando para uma dolarização? Exatamente, a gente está com um processo o qual a gasolina a R$5, um dólar que vai bater provavelmente a 4,15, 4,20, dependendo da reforma alternativa. Isso sim, e isso é preocupante porque boa parte, principalmente dos bens da saúde, são cotados em dólar, vamos dizer bem assim, a matéria-prima. Na alimentação tem vários impactos também, o qual o dólar interfere, e depois nos artigos da residência, que são os eletrônicos. Então sim, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Então as reformas exigem urgência para que nós tenhamos uma estabilidade. E isso passa necessariamente pela criação de emprego, que é uma coisa que vem, na verdade, nem engatinhando, vem assim a passos realmente de tartaruga. Muito parado, né? E mais uma vez também sem sabermos como será o futuro no tocante a essa situação. Professor Matheus Froza, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Universo Acadêmico. O senhor coordena o índice do custo de vida aqui em Santa Maria, como a gente acabou de ver, você que porventura colocou agora no canal 15 da NET ou acessou agora, colocou um pouquinho mais para frente aí, né? No YouTube, a inflação ela foi a segunda maior, né, do ano, chegou a 0,55%. Quero agradecer a sua presença aqui, professor, e, claro, contar com a sua presença em outras oportunidades, principalmente para a gente falar sobre economia aqui na UFN TV. Com certeza, acho que aproveitar a economia é um assunto que todo mundo acha que domina e todo mundo emite opinião, só que a gente precisa perceber o que está no nosso redor. Não é só calcular, né? Não é só calcular, a gente precisa perceber o que está em volta da gente, perceber a movimentação no shopping, perceber a movimentação nas lojas, perceber o preço no supermercado. E esse impacto ele pode ser externo, em questão do câmbio, em questão da exportação, da importação, e também ele pode ser interno no teu consumo diário. É isso que é instigante para as pessoas que têm interesse pela economia. Voltamos a conversar em outras oportunidades, com toda certeza, né, professor? O Universo Acadêmico vai fazer um rápido intervalo agora, porque depois nós vamos mostrar o projeto desenvolvido por alunos e por uma professora do curso de Engenharia Biomédica aqui da Universidade Franciscana, que promete auxiliar as pessoas com deficiência visual ou de mobilidade quando elas precisarem, por exemplo, atravessar a rua. A ideia foi selecionada por um instituto que apoia estratégias para democratizar a ciência, a tecnologia e também a inovação. Nós já voltamos. O que é conhecimento? É o valor que se constrói à base do diálogo, sabendo que as relações ditam a ética desse novo mundo. Mais conectado, mais universo. Conhecimento de verdade depende de você. Vestibular de Inverno da UFN. Prova em 21 de junho. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você.
Os cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Design da UFN promovem até o dia 25 de maio o concurso fotográfico Rosário Novos Olhares. A ideia é incentivar a relação entre identidade e requalificação, além de valorizar os detalhes do bairro Nossa Senhora do Rosário. Qualquer pessoa pode participar do concurso. Basta registrar uma imagem do espaço urbano ou de um detalhe pouco percebido pelas pessoas. É importante fotografar e postar a foto no perfil @convidaufn no Instagram. Marque a localização e use na descrição #Rosário Novos Olhares. Se preferir, envie a foto para o e-mail rosarionovosolhares@gmail.com. Observe também as ruas limites do bairro que podem ser fotografadas. Cada pessoa pode participar com até 3 fotos, uma para cada postagem. As 3 melhores fotos, escolhidas por uma comissão julgadora, e a que receber mais curtidas durante o prazo do concurso, serão premiadas. Elas serão conhecidas no dia 11 de junho, na abertura da exposição Com Vida, no Fórum Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN. Não esqueça, o concurso fotográfico Rosário Novos Olhares vai até o dia 25 de maio. E uma equipe de 3 acadêmicos e uma professora do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Franciscana vai desenvolver um equipamento para minimizar as dificuldades de quem tem deficiência visual ou de mobilidade. A ideia, pessoal, é criar um bracelete assistivo que auxilie pessoas a atravessar a rua, por exemplo, quando elas estão em vias de grande movimento. O projeto Mobilidade Universal foi acolhido pelo Instituto TIM, que vai ajudar no desenvolvimento da iniciativa. 2 dessas pessoas que participam desse projeto estão conosco aqui no Universo Acadêmico. Sejam muito bem-vindos, peço licença para vocês e começo já apresentando vocês também. Professora Maria Isabel Orselli, professora do curso de Engenharia Biomédica aqui da Universidade Franciscana. Seja muito bem-vinda ao programa, professora. Obrigada. E o Tyson Orlandi, que é acadêmico do curso de Engenharia Biomédica, também está aqui conosco. Tyson, muito obrigado pela tua presença aqui no Universo Acadêmico. Professora, que projeto é esse? Mobilidade universal e principalmente um bracelete assistivo. Ainda está em fase de projeto e por esse motivo nós não temos imagens dele para mostrar. Como é que vocês chegaram a essa oportunidade de criarem um projeto e, consequentemente, receberem, né, uma resposta positiva do Instituto TIM, que apoia ideias inovadoras, principalmente que desenvolvam e ilustram, né, também a ciência e a tecnologia aqui no Brasil? É uma história, né? Porque a gente fez uma modificação na disciplina de Engenharia de Reabilitação para que ela fosse ministrada por projetos. Sim. Então, eles foram minhas cobaias nessa primeira tentativa e a ideia era que eles submetessem um projeto, né, na disciplina para um edital de fomento. Então, eles escreveram, a ideia foi muito boa, a avaliação na disciplina foi feita por uma banca externa e um colega meu, que foi um dos professores que avaliou de fora daqui da universidade, sugeriu que a gente continuasse com o projeto. Então, a gente já passou por algumas outras etapas, né? Eu submeti o projeto deles para um camp de inovação que teve num congresso da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Sim. Lá a gente recebeu várias dicas e eles também elogiaram bastante, pediram para que a gente continuasse, apesar de a gente não ter ido para frente entre os 3 primeiros colocados do camp, e eles falaram que era uma ótima ideia, que devia continuar. E daí o Tyson agora está fazendo o TFG dele, né, o trabalho final de graduação. Ele está no TFG1, que é justamente escrever o projeto, e a ideia foi, então, continuar com o bracelete assistivo, que ele continuasse o trabalho que ele começou com a equipe, com os outros colegas. Sim. O que é o bracelete assistivo, Tyson? Esse projeto que faz parte do teu trabalho final de graduação e que foi selecionado, então, pelo Instituto TIM para ser desenvolvido aí, você, junto com a professora e outros 2 colegas também. Bom, o bracelete assistivo basicamente é uma tecnologia assistível, né? Ela vai junto com a pessoa com deficiência ou dificuldade de mobilidade urbana e vai auxiliar durante a sua travessia numa rua que tenha semáforos. Aí ela vai indicar o momento exato da travessia, vai dar um feedback contínuo durante a travessia, né?
auxiliando ele, tendo mais segurança, dando mais segurança para a pessoa, né? Sim, isso serve, por exemplo, tanto para quem tem, por exemplo, uma deficiência auditiva, visual, locomotora, como é que é? Primeiramente, a gente pensou nas pessoas com dificuldade visual, né? Perfeito. E após a gente pensou com as pessoas de dificuldade de mobilidade. Agora, através do Instituto TIM, a gente está tendo tutoria, né? E a gente pensou também em fazer em ambientes indoor, tendo um mapeamento e indicando para a pessoa visual onde ela deve andar. Professor, a gente está vendo imagens de vocês ali no laboratório, né? Discutindo, enfim, desenvolvendo o projeto, também junto com um outro colega, um dos outros 2 colegas que fazem parte aí do trabalho junto com o Tyson. E o que eu gostaria de saber de vocês é assim, como é que vai funcionar literalmente né, esse bracelete? Que tamanho ele vai ter? Como é que vai ser a interatividade dele com o usuário? Então, a ideia é que ele seja uma coisa bastante simples, um bracelete que vai passar um feedback enquanto a pessoa está atravessando a rua, mas que ele ele não seja uma tecnologia muito complicada de usar e ela seja barata, porque uma das questões relacionadas com tecnologia assistiva hoje é o preço. Então, ele chega para a pessoa com deficiência visual num preço muito alto e o projeto é diferente porque justamente a ideia é que ele passe esse custo para uma empresa, né, ela que vai ficar com a parte mais custosa da tecnologia assistiva e o usuário mesmo ficaria com alguma coisa mais barata, né? Sim, sim. E ele vai usar no pulso? Como é que é? Como é que vai ser isso, Tyson? Praticamente no pulso, né? Sim, como se fosse um relógio? Exatamente. E o mais discreto possível, né? Porque as pessoas não gostam que sejam identificadas como pessoas deficientes visuais, né? Sim. E por isso vai ser o mais simples possível e mais discreto. Sim, mas para o funcionamento dele, por exemplo, tanto o bracelete quanto os semáforos, eles vão precisar de estar em rede, conectados à internet ou a satélites. Como é que ele vai interferir, por exemplo, na mudança de cores ali do verde para o vermelho, por exemplo, no semáforo? Primeiramente, a gente vai através de uma interface que vai estar conectada com o semáforo e com a pulseira. Vai ter uma interação entre a pulseira e a interface vai atuar direto no semáforo. Posteriormente, a gente pretende fazer essa conexão direta entre a pulseira e o semáforo, porque está vindo os semáforos inteligentes, né? Que é através da internet das coisas. Só que aqui ainda está meio devagar o andamento da implementação. Mais para o sul do Brasil, digamos assim. Não, o Brasil em geral. Sim. Ele está ainda muito devagar. Tanto que até no campo da inovação nos indicaram a fazer essa tecnologia para fora do país. Sim. Porque lá ia ser mais fácil a implementação do que aqui. Entendo. Bom, e nesses trabalhos, né, que a gente acabou de ver as imagens ali no laboratório, como é que vocês também discutem os rumos, enfim, os caminhos para definir o tamanho, para definir qual tecnologia vai usar, o tempo de duração, por exemplo, da energia, como é que é isso para vocês? Então, a gente está batalhando nessa parte da pesquisa, né? Agora, a gente começou com uma pesquisa inicial, porque o TFG1 é justamente escrever o projeto. E a gente escreveu um projeto preliminar com a ideia para ser apoiado, então, pelo Instituto. Então, a gente está batalhando, estudando para melhorar isso. Por isso, a gente é uma equipe com 3. Sim. Eu trabalho com eles nessa parte e, ao mesmo tempo, o pessoal da TIM está dando a tutoria para a gente fazer entrevistas. Na verdade, eles que estão conduzindo, eu oriento um pouco Sim. quando precisa. Mas eles irem fazer entrevistas com pessoas do mercado, com pessoas que vão usar, para definir bem direitinho quais tecnologias são as melhores, como a gente faria para reduzir o custo, né, isso da interface, o que dá para fazer agora, o que vai ser para o futuro, como planejar um produto, que a ideia é que isso vire uma startup. Então, eles estão fomentando o TFG, né, o trabalho final de graduação, para que isso vire uma startup. O custo aproximado disso, Tyson, vocês têm assim, professor, também financeiramente, o que vai custar num primeiro momento? Porque todo e qualquer equipamento tecnológico, até a popularização dele, ele começa com um preço, de certa forma, alto. Depois que ocorre a popularização, né, ou seja, quando todo mundo tem e o acesso se torna mais fácil, bom, aí o valor dele fica um pouco mais barato. Vocês trabalham com que quantias, com que valores, até para a gente ter uma ideia de investimento?
Então, a questão de investimento no todo, você diz no dispositivo, o dispositivo que vai... A gente ainda não tem um preço fechado final. A gente fez um orçamento para pesquisa, para o desenvolvimento. Mas eu posso dizer que uma coisa que a gente está batalhando é para que a gente tente produzir essa tecnologia, que é o bracelete, para que ele chegue no consumidor com um preço menor do que R$20. Olha só que legal. A gente quer uma coisa... É uma pesquisa baseada em coisas que já existem e a gente está tentando desenvolver coisas, né, novas tecnologias, novas ideias em cima de coisas que outras pessoas já começaram a desenvolver. Então, a gente está melhorando produtos que já existem. Então, a ideia é tentar, em cima das ideias que as pessoas tiveram, reduzir o preço. A gente não sabe se a gente vai conseguir ainda, estamos nas fases de pesquisa, mas a gente espera que isso chegue. Era uma das coisas, era um dos nossos desejos. Sim, é um dos desejos de vocês. Até lá no Instituto TIM, né, que a gente começou, eles deram a orientação de que fosse R$400. Só que a gente, baseado em pesquisa, a gente viu que não tem como chegar uma tecnologia para um deficiente visual custando R$400. Sim. É muito caro. E não é para todos. A gente quer uma coisa universal. Correto. E daí lá a gente pensou, não tem como ser R$400, é muito caro, é muito elevado. Então a gente vai ter que ver uma tecnologia que seja barata e viável para todo mundo. Sim. O pessoal que está nos acompanhando pelo canal 15 da NET Santa Maria ou pelo UFN TV lá no YouTube deve estar se perguntando, poxa, mas a equipe é composta por 3 alunos, tem a professora e um aluno. É que os outros 2 colegas, né, do Tyson estão, por exemplo, neste momento, no momento da gravação do Universo Acadêmico, em uma teleconferência com o pessoal da TIM, é isso? Exato. E o Tyson conseguiu uma liberação rápida. O que seria, o que exatamente vocês estavam tratando nessa teleconferência, Tyson? A gente tem, por exemplo, de determinados períodos, a gente tem um workshop online. Perfeito. Aí, durante esse tempo que não tem o workshop, a gente tem flippets, que se chama, que é a teleconferência com coaching que a gente tem. Tem um determinado coaching para cada equipe. E ele vai nos orientando sobre as pesquisas, sobre como está o andamento do nosso projeto, o que a gente tem que pesquisar, qual o local que a gente tem que abordar mais sobre o mercado. Todas essas coisas ele nos auxilia durante essas flippets. Tudo via teleconferência. Tudo via para vocês, para já irem afinando. Uma estimativa também de tempo para isso ficar pronto, professora, né? Assim, evidentemente, que o Tyson conclui o trabalho final de graduação dele, mas a ideia é ter esse produto, ele, pelo menos uma unidade, né? Em quanto tempo, mais ou menos, assim? Bom, a gente está vai tentar desenvolver protótipos usando um método mais rápido, assim, de prototipagem. Então, a gente deve ter versões preliminares disso que não são utilizáveis e em breve, sei lá, a gente espera que logo que ele começar o TFG2 agora já no próximo semestre, a gente já tenha alguma coisa que tenha a cara da pulseira. Isso dá uns 3 meses. 3 meses, mais ou menos, 4. Já deve ter alguma coisa que tem a cara da pulseira. Sim, simuladores dá pra gente dizer isso, assim, né? Até pra gente fazer testes de usabilidade e começar a errar antes. Ter ideia do que não vai dar certo, o que vai dar certo. Tentar responder essas perguntas o mais rápido possível. Também para explicar para quem está nos acompanhando, né, na UFN TV, o que é o Instituto TIM, professora? Ele é um instituto que faz um fomento, de certa forma, de pesquisas, desenvolvimento de atividades, principalmente na área de ciência, de tecnologia, né, e que possam, de certa forma, ter um impacto na sociedade. É mais ou menos isso. Na verdade, eles têm esse programa, o Academic Working Capital, que é uma iniciativa para transformar esses trabalhos de graduação em produtos que cheguem à sociedade. Então, eu acho que a ideia deles é justamente isso, é fomentar a inovação e tirar um pouco, às vezes, os trabalhos que ficam na academia, levar eles para a sociedade, fazer eles chegarem à sociedade de alguma forma por meio de outras formas de fomento, né? Que às vezes a gente acaba... A gente hoje depende bastante na pesquisa, né, do fomento público. Então, são outras iniciativas. A gente estava
em busca de outras iniciativas e apareceu Essa oportunidade. Agora, o que levou o Tyson a justamente desenvolver um bracelete assistivo, assim, principalmente talvez, Tyson, pelo fato de um impacto que ele pode ter na sociedade, no uso do dia a dia, principalmente para quem tem, por exemplo, deficiência visual, que é o primeiro foco de vocês, é isso? A gente pensou, como a professora falou, né? Foi numa cadeira de engenharia de reabilitação e ela propôs que fosse criada uma tecnologia para auxiliar pessoas, bem a cadeira da engenharia de reabilitação. Sim. E a gente conversando pensou em uma prótese para uma pessoa com deficiência, sem um membro, ou algo com pessoa com deficiência visual, né? E chegamos à conclusão que era um melhor caminho ir por ali e a gente não tinha uma ideia assim que ia chegar a um patamar, entre aspas, grande, né? Sim, atingir a magnitude que atingiu. Exato. A gente não tinha tanto uma esperança assim. Aí a gente encaminhou para o campo de inovação e lá a gente abriu assim, os horizontes, sabe? Foi esclarecedor que algo poderia vir crescer. Sim. E foi seguindo. Daí a professora me indicou a fazer a cadeira de TFG com ela, através dar prosseguimento da pulseira E as coisas vão surgindo agora ao natural. É importante, eu acho, falar que o trabalho do Tyson teve colaboração de mais outros colegas dele, não somente agora os dois. O Thales e o Felipe. Sim. O Felipe fez a cadeira junto com o Tyson, então eles faziam parte da mesma equipe e esse projeto agora ele é a iniciação tecnológica do Felipe, né? Ele está fazendo esse projeto como voluntário. E eu acho que a ideia deles, até do edital que eu propus para eles, para fomentar, ele era um edital fictício, né? Na época da cadeira, virou um edital de verdade, mas era um edital fictício na época da disciplina. E a proposta era que eles fizessem, que eles elaborassem inovações tecnológicas e a gente tentou conduzir a disciplina para que eles percebessem a maior necessidade das pessoas e que eles enxergassem quais as maiores dificuldades que precisavam ser resolvidas, e eu acho que foi isso. Acho que eles perceberam que uma das principais questões, dentre todas que a gente tem em engenharia de reabilitação, é a mobilidade urbana de pessoas com deficiência visual e mesmo idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade que eles precisam de um tempo maior para atravessar a rua, precisam de uma segurança maior para atravessar a rua. Em outras palavras, precisam de uma ajuda, né, professora? Precisam, porque o trânsito está cada vez mais intenso, né? E eles precisam desse auxílio, né? Eu diria que, na verdade, eles precisam de autonomia e a gente, não dando essa autonomia, a gente está promovendo uma barreira para o desenvolvimento dessas pessoas. Correto. Eu acho que não é nem auxílio, é dar o direito dessas pessoas se moverem da mesma forma que uma pessoa que não tem deficiência visual ou que uma pessoa que não tem dificuldade de mobilidade. Eu acho que a professora usou a palavra mais adequada, autonomia. Né? Não é auxílio, não é uma ajuda, é autonomia. Né? Eu acho que eles possam ir e vir sem a necessidade, por exemplo, de uma outra pessoa. Isso. Agora, essa disciplina de engenharia de reabilitação do curso de engenharia biomédica aqui da UFN, professora, ela tem essa característica de instigar, de provocar, no bom sentido, os alunos a desenvolverem ideias inovadoras e principalmente que possam impactar de forma bastante positiva na sociedade e melhorar a vida das pessoas? Eu acho que sim, porque eu acho que assim, das disciplinas que eu dou, eu devo dizer que é uma das que mais me muda. Toda vez que eu vou e eu leio, eu estudo, eu vejo o quanto ainda tem para fazer, assim, para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva e, nesse caso, mais justa para todo mundo, né? Sim. E a gente, essa disciplina, havia uma queixa muito grande dos alunos que ela era bastante teórica nas primeiras vezes que eu ministrei. E eu achava mesmo que que é justamente uma disciplina que fala de tecnologia assistiva, tecnologia para reabilitação, e a gente não estava produzindo
Nada, a gente estava muito estudando, que não é que isso seja ruim, é bom, Sim, sim. mas faltava um dinamismo. E eu fui conversar com a coordenação pedagógica e eles me orientaram, então eu tive todo o apoio para mudar a característica e meio que cutucar eles para ter ideias novas, né? É a segunda vez esse semestre que a gente vai dar a disciplina nesse modelo. Sim. E já estão saindo bastante ideias bacanas também. E eu acho que os colegas do Tyson, né, as meninas e os meninos que estão fazendo a disciplina, eles já estão bastante mobilizados aí para produzir outras ideias. Outras ideias. A gente fica então aguardando essas outras ideias por vocês lá nos laboratórios, lá na sala de aula. E também aqui nós ficamos torcendo para que essa ideia do Tyson dê certo e numa outra oportunidade o Tyson possa vir mostrar para a gente aqui eletronicamente daí como é que vai funcionar o bracelete assistivo, né, a partir desse projeto. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui no programa Universo Acadêmico, professora Maria Isabel Orselli, professora do curso de Engenharia Biomédica aqui da Universidade Franciscana, e também ao Tyson Orlandi, que é acadêmico do curso de Engenharia Biomédica. Um bom trabalho para vocês, eu sei que não vai ser fácil, vem aí um período de muitos testes, né, de muito empirismo, eu diria assim, né, de colocar o aparelho eletrônico propriamente em funcionamento, de testá-lo e, consequentemente, depois aprová-lo para que ele seja utilizado pela sociedade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada. Pessoal, olha só, o curso de Engenharia Biomédica está entre as 30 graduações oferecidas pela Universidade Franciscana no vestibular de inverno 2019. As inscrições elas podem ser feitas até o dia 6 de junho. E agora eu vou me levantar um pouco rápido aqui para mostrar para vocês, porque o curso de Engenharia Biomédica, onde a professora Isabel é professora, está entre as 30 graduações oferecidas pela UFN. Como é que o pessoal faz para participar do vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana? Vai lá no site ufn.edu.br até o dia 6 de junho e faz a inscrição. Pessoal, são 1.280 vagas em 30 graduações. Modalidade 1, né? Aquela que vai ser bastante procurada, medicina e odontologia. Como é que ela vai funcionar? 50 questões de múltipla escolha, mais uma prova de redação, tudo isso em 4 horas. O pessoal faz a inscrição ao valor de R$100, a prova vai ocorrer no dia 21 de junho de 2019. Num segundo momento, quem quiser, por exemplo, aproveitar, né, a oportunidade, pode também fazer a inscrição para outras graduações. Prova única de redação com 2 horas ou utilizar a nota da redação do Enem. Essas são as outras 2 modalidades. Preste bastante atenção. Se você for fazer vestibular que não seja para medicina ou odontologia, você pode então optar por essas 2 oportunidades aqui, por essas 2 etapas. Prova única de redação com duração de 2 horas ou a nota da redação do Enem entre os anos de 2015 a 2018. Ah, quanto custa a inscrição, Rogério? Olha, R$ 150. A prova também ocorre no dia 21 de junho de 2019. Claro que vale aqui o lembrete, né? Eu preciso alertar o pessoal. Quem optar pela prova, por exemplo, da nota da redação do Enem, evidentemente que não precisará vir à Universidade Franciscana no dia 21 de junho. Já quem optar pela prova da redação com duração de 2 horas terá de vir aqui. Então eu peço para o pessoal bastante atenção, aproveite porque as inscrições exclusivamente devem ser feitas pelo site ufn.edu.br até o dia 6 de junho. Tá bom, pessoal? Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o UFN TV. Acompanhe também as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.